Olá, pessoal. Vamos hoje mais uma vez corrigir aí nossos exercícios que ficaram pendentes sobre os termos do predicado. Vamos lá? Questão 1. Identifique o predicado das orações a seguir. Lembrem-se sempre que toda análise sintática deve começar pelo verbo. Tá? Achando o verbo, a gente identifica todos os elementos. Então, vamos lá. Letra A. Ela era grande. Primeiro passo é achar o verbo. Quem é o meu verbo? Era, do verbo ser. Achando o meu verbo, eu faço a pergunta. Quem é que era grande? Quem é que era grande? Ela. Então, ela é o sujeito. Achando o sujeito, tudo que sobrar, tudo que restar, será chamado de quê? De predicado. Então, o meu predicado é era grande. Letra B. A menina ganhou uma bolsa. Iniciando a análise pelo verbo. Quem é o verbo? Ganhou. Faço a seguinte pergunta. Quem é que ganhou uma bolsa? A menina. Então, a menina é o meu sujeito. Tirei o sujeito, tudo que sobra é chamado de predicado. Então, ganhou uma bolsa é predicado. Ganhei uma bolsa velha. Primeiro passo é achar quem, gente? Verbo. Quem é o verbo? Ganhei. Quem é que ganhou? Eu ganhei. Então, eu, sujeito oculto. Tirei o sujeito, tudo que restar, tudo que sobrar é chamado de quê? De predicado. Então, toda a minha oração aí é o meu predicado, porque o meu sujeito foi oculto. Letra D. A menina ganhou uma bolsa nova. Quem é o verbo? Ganhou. Quem é que ganhou? A menina. Tirei o sujeito, tudo aquilo que restar é predicado. Então, ganhou uma bolsa nova, predicado. A bolsa é amarela. Quem é o meu verbo? É, verbo ser. Quem é amarela? A bolsa. Então, a bolsa é o meu sujeito. Tirei o sujeito, tudo aquilo que sobrar é predicado. Então, nós temos aí, sublinhado em verde, os nossos predicados, certo? Ele pediu só para identificar. Na questão 2, que vem logo abaixo, ele pede para a gente classificar os predicados da questão anterior. Então, nós vamos classificá-los. Então, vamos lá. Nós temos quantos tipos de predicado? 3. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Então, vamos lá. Letra A. Ela era grande. Temos predicado ali, era grande. Era é o verbo ser. E o verbo ser, ele é um verbo de quê? Verbo de ligação. Grande, predicativo do sujeito. Se eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, o meu predicado é nominal. A menina ganhou uma bolsa. Então, a gente tem aí, predicado ganhou uma bolsa. Quem ganha, ganha alguma coisa. O que ela ganhou? Uma bolsa. Então, eu tenho um objeto direto. Se o meu verbo, que é o verbo ganhar, indica uma ação, eu tenho um predicado verbal. Tem algum predicativo ali? Não. Então, somente predicado verbal. Ganhei uma bolsa velha. Então, vamos lá. Quem ganha, ganha alguma coisa. O que ela ganhou? Uma bolsa. Só que a bolsa estava o quê? Velha. Então, eu tenho um termo dando uma característica para o meu objeto. Logo, eu tenho um predicado que é verbal, porque eu tenho um verbo de ação, que é o verbo ganhar. E eu tenho um predicativo. Então, eu tenho também um núcleo nominal. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Letra D. A menina ganhou uma bolsa nova. Ganhou uma bolsa nova é o meu predicado. Vou olhar para o verbo, que é o verbo ganhar. O verbo ganhar, ele indica uma ação. Então, predicado verbal. Só que quem ganha, ganha alguma coisa. O que ela ganhou? Uma bolsa. E essa bolsa estava nova. Então, eu tenho um termo dando característica ao objeto, predicado verbo nominal.
A bolsa é amarela. Se no meu predicado eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, o meu predicado só pode ser predicado nominal. Ok? Então, classificamos todos os predicados. Na letra A, nós temos predicado nominal, porque eu tenho verbo de ligação mais predicativo. Letra B, nós temos um verbo indicando uma ação, ação de ganhar. Letra C e letra D, nós temos um núcleo verbal, que é o verbo de ação, mais o núcleo nominal, que é o meu predicativo do sujeito. Tá? Se eu tenho o núcleo verbal e o núcleo nominal, predicado verbo nominal. Na letra E, a gente tem predicado nominal, porque eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ok? Então, classificamos, matamos a questão 1 e questão 2. Número 3. Classifique os verbos em destaque de acordo com a sua predicação. Se ele está falando de predicação, ele quer saber da transitividade. Se o verbo é transitivo ou se o verbo é intransitivo. Ok? Ou também verbo de ligação. Então vamos lá. O sol está radiante. Quem é o verbo ali? Está. Ele já deu os verbos grifados. Achando o verbo, eu acho quem? Sujeito. Quem é que está radiante? O sol. Radiante não é uma característica do sol? Se é uma característica, eu tenho o predicativo do sujeito. Logo, o que eu tenho aqui? Um verbo de quê? De ligação. Verbo de ligação. Vou colocar com outra cor aqui para destacar. Então, eu tenho, na letra A, verbo está, verbo de ligação. Letra B. Emanuel ofereceu flores à namorada. Verbo, ofereceu. Quem ofereceu? Manuel. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Ele ofereceu a quem? A namorada. Então, quem oferece, oferece algo. O que ele ofereceu? Flores. Tem preposição aqui? Não. Então, isso aqui é o meu objeto direto. Objeto direto. A namorada. Opa, esse a aqui indica que eu tenho preposição mais artigo, que dá esse a com a crase. Então, tenho preposição, não tenho? Então, meu objeto é indireto. Se eu tenho um verbo seguido de objeto direto e objeto indireto, significa que o meu verbo é transitivo, direto e indireto, ou seja, bitransitivo. Ele possui os dois complementos. Comprei verduras e legumes no mercado. Achei o verbo e pergunto, quem é que comprou? Eu, sujeito oculto. Então, eu, sujeito oculto. Eu comprei. Quem compra, compra alguma coisa. O que ele comprou? Frutas e legumes, verduras e legumes no mercado, não é isso? Então, verduras e legumes, objeto direto. No mercado, adjunto adverbial de lugar. Não foi onde que você comprou? Então, adjunto adverbial de lugar. Tá? Não precisa colocar não, só estou mostrando a vocês o que significa. Se eu tenho um verbo seguido apenas de objeto direto, o meu verbo é um verbo transitivo direto. Letra D. Todos ficaram aflitos com a cena. Então vamos lá. Ficaram. O verbo ficar não é um verbo de ligação? Sim, porque ele está naquela lista. Lembra da lista? Então, se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho que ter um predicativo do sujeito. Aflitos não é uma característica de todos? Se é uma característica de todos, eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo seguido de predicativo do sujeito, ele é um verbo de quê? De ligação. Minha avó precisa de cuidados. Vamos lá. Quem é que precisa de cuidados? Minha avó. Só que quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse de não é uma preposição? Sim, então isso aqui é um objeto de que tipo? Indireto. Então, objeto indireto.
Se o meu verbo vem seguido de objeto indireto, ele é um verbo transitivo indireto. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto na letra E. Ok? Era só isso, era só observar a transitividade do verbo. Ok? Questão 4. Leia as sentenças a seguir. 1. O menino virou a cadeira. 2. A mãe virou uma fera. 3. O tempo virou. Então, a gente tem aí nas 3 orações o mesmo verbo. E ele pergunta: analisando o emprego do verbo virar, é correto afirmar que ele possui a mesma classificação nas 3 ocorrências? Justifique. Então, vamos lá. Ele quer que você analise a transitividade. Vamos ver. O menino virou a cadeira. Virou a cadeira no sentido de derrubou? Então, quem vira a cadeira, né, quem vira alguma coisa. O que ele virou? A cadeira. Meu complemento tem preposição? Não, então eu tenho um objeto direto. 2. A mãe virou uma fera. Esse virou não é no sentido de tornou-se uma fera? Ela estava uma fera? Uma fera não é uma característica da mãe? Sim, então esse termo uma fera é um predicativo do sujeito. E virou é um verbo de quê? Ligação. O tempo virou. Não significa que o tempo mudou? Preciso de complemento? Não. Então ele é um verbo intransitivo. E aí ele te pergunta: analisando o emprego do verbo virar, é correto afirmar que ele possui a mesma classificação nas 3? Claro que não, né? Então você vai responder aí: não. Aí vocês continuem. Pois, na primeira sentença, o meu verbo é transitivo direto. Na segunda, verbo de ligação. E na terceira, verbo intransitivo. Então, a transitividade mudou em função do contexto, ok? Questão de número 5. Identifique a oração em que o termo sublinhado exerce a função de complemento verbal. Complemento verbal, ele quer saber se é objeto direto ou objeto indireto, tá? Então, ele quer saber se é OD ou OI. Então, vamos lá. Letra A. A caixa está furada. Quem é o verbo? Está. Quem está furada? A caixa. Então, isso aqui é sujeito. Não é essa que eu quero. Comprei uma blusa rasgada. Quem foi que comprou? Eu. Então, eu tenho sujeito de que tipo? Oculto. Quem compra, compra alguma coisa. O que ele comprou? Uma blusa. Não está completando o sentido do verbo? Então, isso aqui é um objeto direto, porque não tem o quê? Preposição. A polícia prendeu o ladrão foragido. Quem é o verbo? Prendeu. Então, nunca isso aqui vai ser o quê? O complemento de verbo. Ele é o próprio verbo. O menino andava triste. Quem é o verbo? Andava. Quem andava triste? O menino. Então, isso aqui é sujeito. A casa permanecia fechada. Quem é o verbo? Permanecia. Então, nunca pode ser complemento. Porque ele é um verbo de quê? De ligação. Então, o único termo sublinhado que era um complemento de verbo é o quê? Letra B. Ok? Questão 6. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque é de ligação. Então, vamos lá. Minha bolsa ficou em casa. Vamos lá. O verbo ficar, ele está na lista dos verbos de ligação, mas só que a gente tem que estar atento a uma coisa. Para ser de ligação, ele tem que estar ligado a um predicativo do sujeito. Em casa é uma característica da bolsa? Não, em casa não é o lugar. Se é o lugar, eu vou chamar isso aqui de quê? Adjunto adverbial de lugar. Ok? Então, se o meu verbo vem seguido apenas de adjunto adverbial, ele é um verbo intransitivo. Ok? Ele procurava
emprego todos os dias. Quem procurava? Ele. Quem procura, procura alguma coisa. O que ele procurava? Emprego. Emprego. Tem preposição ali? Não. Então isso aqui é um objeto direto. E se o meu verbo vem seguido de objeto direto, ele é um verbo transitivo direto. Então não é essa que eu quero. A situação era desigual. Quem é o verbo? Era. O que era desigual? A situação. Desigual não é uma característica da situação? Se é uma característica da situação, eu tenho um predicativo do sujeito. Era não é verbo de ligação? Verbo ser? Então matamos a nossa questão, mas vamos continuar corrigindo as outras opções. Letra D. Toda criança precisa de apoio dos pais. Quem precisa de apoio? Toda criança. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisou de quê? De apoio dos pais. Esse de não é uma preposição? Se é preposição, eu tenho o objeto indireto. E o meu verbo vai ser verbo transitivo indireto também. Letra E. O governo adotou novas medidas. Quem adotou novas medidas? O governo. Quem adota, adota algo. O que ele adotou? Novas medidas. Tem preposição? Não. Se não tem preposição, eu tenho um objeto direto. E o verbo é transitivo direto também. Então a única opção que tinha como verbo de ligação era a opção C. 7. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque é transitivo direto. Vamos lá. Transitivo direto é aquele complemento que não tem o que? Preposição. Eu preciso de ajuda. Quem é o verbo? Preciso. Quem precisa? Eu. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisou de quê? De ajuda. Se tem preposição, é um objeto indireto. Logo, o verbo é transitivo e indireto também. Ontem eu visitei minha mãe. Quem visitou? Eu. Quem visita, visita alguém. Quem? Minha mãe. Opa, completei o verbo, não completei? Tenho que ver se tem preposição. Minha mãe, tem preposição ali? Não, então eu tenho um objeto direto. Se eu tenho objeto direto, o verbo é transitivo direto. Letra B, a resposta. Eu já falei de tudo. Quem fala, fala de alguma coisa. Como de é preposição, objeto indireto também. Emprestei minha casa à minha amiga. Quem emprestou? Eu. Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Emprestou a quem? A amiga. Então, minha casa, objeto direto. A amiga, olha esse A com a crase, ele é o quê? Uma preposição. Se é uma preposição, objeto indireto nele. Ok? Minha filha nasceu ontem. Quem nasceu ontem? Minha filha. Se eu falar minha filha nasceu, você consegue entender? Sim. Então, verbo intransitivo. Esse ontem que está aparecendo para você é um adjunto adverbial de tempo. É um termo acessório, não essencial. 8. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque é transitivo indireto, ou seja, é aquele que apresenta uma preposição. Eu ainda acredito na humanidade. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Esse na é a junção de em mais a. Em é preposição. Se o em é preposição, eu tenho um termo completando o verbo com uma preposição. Logo, a gente já achou de cara o nosso objeto indireto. Na letra B, quem atropela, atropela alguém ou alguma coisa. Atropelou o gato, objeto direto. A Carol fez o bolo. Quem faz, faz algo. Fez o quê? O bolo. Objeto direto também. Meu avô já morreu, não preciso de complemento. Então, ele é verbo intransitivo.
Então, verbo intransitivo. O convidado agradeceu o convite ao aniversariante. Quem agradece, agradece algo a alguém. A quem? Ao aniversariante. Olha o a, preposição ali. Então, aqui eu tenho um objeto indireto e aqui eu tenho um objeto direto. E o meu verbo é o quê? Bitransitivo, porque ele apresenta os dois. Então, não era esse também que ele queria. Ele queria o que fosse apenas transitivo indireto. E a única opção que apresenta é a letra A. 9. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque é transitivo direto e indireto. Ou seja, ele quer um complemento direto e um indireto. Ele quer um verbo que seja bitransitivo. Vamos lá. Não consigo simpatizar com ele. Quem consegue, consegue algo. Conseguiu o quê? Simpatizar. Tem preposição ali no início? Não, então objeto direto. Nós escutamos músicas. Quem escuta, escuta alguma coisa. O que ele escutou? Música. Então tem um objeto direto. A mãe deu um presente ao filho. Então ela deu algo a alguém. Então esse algo é o meu objeto direto. E o ao filho, o objeto indireto. Se eu tenho dois complementos, um direto e um indireto, o meu verbo é bitransitivo. Ou transitivo direto e indireto. Li o livro de Machado de Assis. Quem lê, lê algo. O que ele leu? O livro. Então, objeto direto também. Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa. Acredito em anjos, objeto indireto. Então, a única opção que é apresentável, dois tipos de objeto, um direto e um indireto, era na letra C. Questão 10. Assinale a alternativa em que o verbo é intransitivo. Intransitivo quer dizer que não transita, ou seja, não apresenta complemento, tá? Necessito de férias. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Olha a preposição ali. Então, objeto indireto. E o verbo é transitivo e indireto também. Valéria ganhou um cachorro. Quem ganha, ganha algo. O que ela ganhou? Um cachorro. Tem preposição? Não. Objeto direto. A empresa comunicou a demissão ao funcionário. Quem comunica, comunica alguma coisa a alguém. Comunicou a quem? Ao funcionário. Então eu tenho um objeto direto e um objeto o quê? Indireto. Logo, o verbo é bitransitivo. Também não pode ser esse. Os papéis sumiram da gaveta. Então vamos lá. Se eu falar, os papéis sumiram, você consegue entender? Sim. Da gaveta não é de onde que eles vieram? Então isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Se o meu verbo vem seguido apenas de adjunto adverbial de lugar, ele é um verbo intransitivo. Resposta, letra D. Letra E. A praia estava lotada. Lotada não é uma característica da praia? Então, lotada é um predicativo do sujeito. Estava, verbo de ligação. Então, gente, a gente fecha esse ciclo dessa matéria dos tipos de predicado, né, e predicativo, verbo transitivo. E a gente vai passar agora para outra etapa, ok? Acompanhem comigo lá no grupo agora.